Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski e neste encontro trabalharemos um tema muito específico, que é o tema conceitos relacionados aos direitos humanos. Nós precisamos compreender o que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais, o que é o direito humanitário, entender as diferenças que há entre esses conceitos para que possamos falar a mesma língua. Vai chegar num momento das aulas onde eu falarei direitos humanos, em outros momentos falarei em direitos fundamentais, e você tem que compreender exatamente o que separa um do outro. É verdade que há um grande núcleo de convergência entre eles, já veremos, mas a rigor são coisas diferentes. Então, no que tange aos direitos humanos, primeiro tópico que eu gostaria de tocar aqui com vocês neste encontro é a parte de conceitos, iniciando pelo próprio conceito de direitos humanos. O que são direitos humanos? É uma pergunta fácil de responder, ela bate aí dentro. Você, obviamente, sente o que são os direitos humanos porque você é o principal titular desses direitos. Os direitos humanos são aqueles inatos aos seres humanos. Ponto. São aqueles direitos que eu tenho porque nasci ser humano. Não há necessidade de um Estado reconhecer para mim determinadas coisas. O fato de eu ser humano me coloca como titular de direitos muito relevantes como vida, igualdade, liberdade e assim por diante. Então, este direito eu carrego simplesmente porque nasci com este DNA, né? Nasci na qualidade de humano. E sendo algo inato, como eu disse, eles independem de reconhecimento estatal. Quer dizer, não precisa um Estado reconhecer para mim direitos humanos, porque eu os tenho. Evidente, isso está conectado à minha existência. Não preciso então de um Estado dizendo, ah, você tem. Eu sei que eu tenho, muito obrigado, não precisa reforçar. Agora, essa independência de reconhecimento estatal, isso também criou um mau cenário, porque aí as coisas ficaram muito soltas e os estados começaram por violar direitos humanos. Se você olhar a história da humanidade, verá belas coisas, mas também verá coisas horríveis, como por exemplo o nazismo, na verdade, antes do próprio nazismo, antes do Holocausto, teve um Holocausto na Ucrânia, específico de ucranianos, uma coisa muito terrível. E esses abusos praticados pelos estados levaram a comunidade internacional a se preocupar com a questão dos direitos humanos. E aí começa a haver um movimento de proteção deles a partir de tratados internacionais. Então, apesar de eles independerem de reconhecimento estatal, sim, há uma certa proteção consubstanciada na forma de tratados internacionais. Então, tratados internacionais de direitos humanos vão protegê-los. Tá bom? Olha, o que fica dessa primeira conversa aqui é o seguinte: esses direitos humanos são inatos aos seres humanos e eles independem de reconhecimento estatal. Agora, há uma grande diferença entre eles, direitos humanos, e os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles que o Estado reconhece como tal. São aqueles, então, que eu chamo de positivados. São aqueles que o Estado vem e diz, esse aí deixa comigo, esse aí eu reconheço. Reconheço num patamar de relevância diferenciado, inclusive. Então, Antônio, eu entendi, mas parece ainda assim ser um conceito um tanto quanto circular. Você me disse que direito fundamental é aquele que o Estado reconhece como direito fundamental? Sim, exato, exato. É justamente isso. É aquele direito que o Estado vem, fala, cara, esse é bom, esse é importante, esse a gente merece proteger em níveis diferentes. E alça ao patamar de direito fundamental. Bom, se é aquele que o Estado reconhece como tal, naturalmente esses são protegidos no âmbito interno, né? E essa proteção normalmente vem numa Constituição. É uma Constituição que normalmente acaba protegendo-os, beleza? Então esses são os direitos humanos, correto? E agora numa perspectiva de direito fundamental. A gente viu os direitos humanos e agora vemos aí os direitos fundamentais. Tá, Antônio, então assim, o humano é inato, independe de um reconhecimento estatal, o fundamental é positivado. Sim, exatamente. Mas, concretamente pensando,
Existe algum tipo de sobreposição, convergência? Nossa, ou se existe. A gente vê até a doutrina, a jurisprudência, às vezes, se referindo ao mesmo direito como direito humano ou como direito fundamental, isso nos cria uma confusão mental. A vida, por exemplo, é um direito humano ou é um direito fundamental? Então, na verdade, a gente tem que também saber trabalhar com essas categorias e entender que elas não concorrem. Vejam, a relação que há entre direito humano e direito fundamental é justamente essa que você vê aí. São dois círculos sobrepostos, né? Não totalmente, mas com uma grande parcela de sobreposição. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode exemplificar, temos o círculo dos direitos humanos. Agora, lá do outro lado, eu posso sustentar o círculo dos direitos fundamentais. É nítido, a partir desse desenho que eu tento aqui colorir, que há uma grande sobreposição. Há uma grande sobreposição, de modo que há direitos que são tanto humanos quanto fundamentais. Concorda comigo? Por exemplo, o direito à vida, né? Eu não tenho a menor dúvida. O direito à vida é um direito humano. Está lá, é inato ao ser humano. Concorda? Agora, o direito à vida é um direito fundamental? Bom, depende. Aonde? No Brasil é. Eu posso assegurar categoricamente que a vida é um direito humano e é um direito fundamental, porque vem ela mencionada expressamente no artigo 5º da Constituição. Agora, a vida é um direito fundamental na República Democrática de Tuvalu? Sei lá. Vou saber, nunca vi o ordenamento jurídico deles. Mas eu não posso negar que é um direito humano, aqui, acolá, em qualquer lugar. Percebeu a diferença? Agora, de novo, né, trazendo a discussão para mais perto da realidade brasileira. A liberdade de locomoção, eu não tenho dúvida que é um direito humano, o direito de ir, vir, ficar, e que também é um direito fundamental no Brasil, porque o artigo 5º, inciso 15, expressamente menciona. Ainda, a igualdade, mas é óbvio, né, a igualdade, maravilhosa igualdade, é direito humano e também é direito fundamental no Brasil. Agora, a igualdade é um direito fundamental na Arábia Saudita? Não sei, tem que ver se há algum ordenamento jurídico lá protegendo, né? E assim, com basicamente todos os direitos que a gente encontra lá no artigo 5º. Agora, também a gente pode considerar o seguinte, beleza, tem direitos que talvez assim sejam só humanos ou só fundamentais, por exemplo, né, o artigo 5º, lá no inciso 77, diz que o habeas data é gratuito. Beleza, a gratuidade do habeas data é um direito fundamental, o texto constitucional veio e reconheceu como tal. Agora, é um direito humano? Eu nasci ser humano, então eu não vou pagar habeas data nenhum. Não me venha querer cobrar o habeas data de mim. Não me parece, né? Não me parece. Beleza? Então, pronto, já sabemos o que são direitos humanos, já sabemos o que são direitos fundamentais. Indo adiante, existe uma outra categoria bem rápida aqui que eu trago para você, que é a categoria do direito humanitário, né? Então, vejam só, o direito humanitário é aquele que foca na proteção do ser humano, inserido em conflitos armados. Esse direito humanitário, ele protege aquele que está num país em guerra, por exemplo. Então é um recorte do direito humano que acaba prestigiando a proteção daquele que está inserido num país que guerreia. Muito simples. Então temos aí o direito humanitário aparecendo, tá bom? Difere o direito humanitário também do direito dos refugiados. Este daqui agirá na proteção do refugiado, desde a saída do seu local de residência, a concessão do refúgio e seu eventual término. Então, cuidado, esse é o direito aí dos refugiados, protege aquele que está transitando aí, talvez sem destino muito certo pelo mundo, e hoje a quantidade de pessoas nesta situação é exageradamente alta, tem milhões aí de pessoas refugiadas, o mundo está ficando um lugar cada vez mais complicado, né, mais complexo. Então são algumas categorias que
que eu trago para a gente começar a se envolver com os direitos humanos. E é importante que o faça. Eu tenho dito, na prova de direitos humanos, você tem que ter muito bem consolidadas essas categorias teóricas genéricas. Quer dizer, você tem que entender o que são os conceitos, tem que entender quais são as características, a evolução histórica, porque dada a lógica da prova, é possível que o examinador pegue qualquer tratado internacional e cobre tratados que eventualmente você nunca ouviu falar. Isso pode acontecer, vamos ser francos um com o outro, né? E diante de um tratado que você nunca viu, você tem que ter algumas balizas para tentar compreender a que se destina ele. Eu falo isso porque compreendendo a sistemática teórica, clássica, genérica dos direitos humanos, você vai construindo uma teorização aqui dentro que lá na hora da prova permite eliminar esta, eliminar aquela e ir matando por exclusão, às vezes, aquela resposta, que normalmente é a resposta que melhor atende o interesse do ser humano. Então nós temos aí conceitos relacionados aos direitos humanos. Para finalizar, esse conceito de direito humanitário ele vai ter uma conexão muito grande com a parte da evolução histórica dos direitos humanos, porque a evolução histórica dos direitos humanos passa, de certa maneira, pelo direito humanitário, né? A banca FGV, inclusive, já fez uma pergunta bem pontual, né? A concepção moderna de direitos humanos, ela decorre, de certa maneira, de um aprofundamento do direito humanitário, Convenção de Genebra, que veio e protegeu os seres humanos inseridos em países beligerantes. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês em outro encontro, né, em uma aula específica para tanto. Por enquanto ficamos aqui com esses conceitos, beleza? Introdutórios, rapidinho. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço. Lembre-se sempre de avaliar a aula, é uma grande gentileza que você faz para a gente. Um abraço, tudo de bom, até um próximo tema.